Você teria agora 2 minutos, Augusto, ou a gente já vai para o segundo tema? Você quer? Eles são tão semelhantes que... Então vamos, exatamente isso, que é a deixa do Caio. Tá O segundo tema é esse do debate de hoje sobre a reunião entre o presidente Bolsonaro e os ministros no dia 22 de abril. O presidente e os ministros cometeram, então, crimes durante o encontro. Começamos com você agora, Augusto, por favor. Bom, eu não sei se eu não fui claro, mas as conclusões do Caio da minha fala, eu discordo, mas também não vou ficar debatendo isso, vamos debater mais o tema. Não são elucubrações, Caio, e não são, muito menos, delatores. Nós temos a palavra do ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, que até semana passada era endeusado por absolutamente todos e quaisquer apoiadores do presidente da República. Agora o Moro virou um traidor. Mas até bem pouco tempo atrás era o salvador da pátria, o grande responsável por, em tese, o fim da corrupção em nosso país. São as palavras, queira ou não, de um ex-juiz federal, que foi ex-juiz federal durante 22 anos, e um ex-ministro da Justiça. Não são elucubrações. Também não são elucubrações as falas e as acusações de Paulo Marinho, pessoa extremamente próxima do presidente, assim como Gustavo Bebiano, que também fez acusações, pessoa bastante próxima do presidente e que fez afirmações bastante graves, como também não são elucubrações a fala da deputada Carla Zambelli ontem a fala antecipando uma futura operação da Polícia Federal. Não tem nada de elucubração, são falas, são fatos que de fato aconteceram. Não são apenas também crimes de responsabilidade. Há vários crimes comuns que podem ter sido praticados. E quando eu falo aqui em estándar de prova, eu não estou dizendo que o que tem agora não é suficiente para uma eventual abertura de um processo criminal e que são provas incipientes. Não é essa a conclusão. A única diferenciação que eu fiz para o espectador entender, porque há muita confusão nesse sentido, é que quando se afirma não há prova cabal, está se pensando numa sentença condenatória. Nós estamos, volto a dizer, longe disso acontecer. Há uma diferença no estándar da prova, mais uma vez, entre o que é necessário para se oferecer uma denúncia, para se iniciar um processo criminal e para se condenar uma pessoa. E é isso que a investigação está fazendo. Não se pode antecipar, em forma nenhuma, o andamento final e o resultado final dessa investigação que está em curso. Hoje o ministro Celso de Mello pediu já uma série de diligências novas, há novos depoimentos que precisam ser prestados. Ao final dessa investigação será apresentado um relatório encaminhado à PGR e a PGR, ao fim e ao cabo, é quem vai definir se esse caso deve ser arquivado ou se deve se iniciar um processo criminal. Ninguém vai condenar ou não o presidente daqui a uma semana ou um mês. Simplesmente a decisão da PGR é de se inicia ou não um processo criminal. De crimes vistos só na reunião, mas assim, para falar, eu não quero usar a expressão baseada, porque a última vez que eu ouvi essa expressão me caiu muito mal, mas há uma série de crimes de responsabilidade que foram sim praticados. Inclusive, por exemplo, quando o ministro Weintraub fala que vai prender os vagabundos do Supremo, é dever do presidente da República não responsabilizar seus subordinados, no caso desse ministro, quando eles se manifestam delitos funcionais ou práticas de atos contrários à corrupção. E há uma série de outros aqui que ao longo do debate eu posso trazer para vocês. Caio? Eu acho muito importante, né, quando a gente faz aí acusações de práticas criminosas, que a gente coloque aí esses atos, né, esses fatos concretos dentro de um tipo penal. Acho que essa parte é essencial, né? Quando eu havia comentado aí sobre a lei de abuso de autoridade, né, o próprio presidente da República, ele tuitou, né, o respectivo artigo que, de fato, né, de certa forma, enquadra aí os atos, né, do ministro Celso de Mello, as diligências dele no processo, como ilegais. Bom, trocando aí o tema, falando sobre o cometimento de crimes, eu acho que a gente já se alongou bastante sobre o presidente da República e ficou muito claro, né, tanto pela minha fala quanto a do doutor Augusto, que ainda é precoce falar que houve crime de responsabilidade. Né? E, na verdade, essa é a implicação mais importante, porque, afinal de contas, quando a gente fala de crime de responsabilidade, de impeachment, a gente está falando no julgamento jurídico-político, né? Então, ele é sujeito aí a todas as intempéries e também a todo o oportunismo político inerente à atividade política. Por isso, é muito importante pontuar para a opinião pública qual que é o status do estándar da prova, para usar a expressão que você nos ensinou hoje.
né? Então, nesse momento, não há que se falar em crime de responsabilidade, porque, de fato, não há prova inequívoca do cometimento de ingerência política e investigação policial. Sobre o senhor Weintraub, né, eu imagino que você se refira ao que insinuou, né, o ministro do STF, o senhor Celso de Mello, quando fala em injúria, né, porque em determinado momento da sua fala existe uma associação aí que o ministro faz entre ministros do STF e a palavra vagabundos, né? É muito importante também fazer essa distinção aí para o espectador da CNN, que o crime de injúria ele pressupõe ânimos injuriandi, né? Então, portanto, a intenção de ofender, né? O ânimo de injuriar. E para mim eu não vi ânimo de injuriar, eu vi mais um desânimo, foi um desabafo. Ele fez simplesmente uma colocação jogada aí ao vento de caráter extremamente pessoal num contexto privado. É muito complicado, né? Você imagina se todas as reuniões, né, em diversas esferas, eu sei que a gente está falando aí do poder público, obviamente, mas essas reuniões elas não constituem ato de ofício, elas não são atos oficiais. Ali você deveria ter, idealmente, né, a gestação de políticas públicas, né, a formulação de políticas públicas. E, a partir daí, né, com o devido processo legal, isso se torna medidas oficiais. Agora, o que um ministro fala entre os seus pares, isso é muito mais protegido pelos artigos aí da Constituição, especialmente liberdade de pensamento, liberdade de expressão, do que por qualquer coisa. Aquilo lá não tem caráter oficial, a não ser que depois ele viesse oficialmente e falasse, não, olha, de fato, eu acredito que os ministros do Supremo Tribunal Federal são uns vagabundos. Isso não aconteceu. Então, isso foi uma coisa falada em âmbito privado para os seus pares, protegidos por liberdade de expressão. E seria uma pena se um cidadão privado brasileiro não tivesse direito de fazer esse tipo de desabafo aí entre seus colegas de trabalho, sinceramente. Agora, 2 minutos para cada um nos argumentos. Não, Augusto e depois os argumentos finais. Dá tempo, daí a gente arredonda certinho. Caio, eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Bom, a fala por si só, eu não preciso nem fazer nenhum tipo de colocação sequer jurídica. E, assim, reunião privada de praticamente 40 pessoas, entre ministros, assessores, câmeras e cinegrafistas, é um pouco complicado falar. Vamos pegar, então, a frase da ministra Damares. A pandemia vai passar, mas governadores e prefeitos, acho que aqui não é um desabafo, aqui é uma acusação bastante prática e objetiva. Vou recomeçar. A pandemia vai passar, mas governadores e prefeitos responderão processos. E nós vamos pedir, inclusive, a prisão de governadores e prefeitos. A ministra Damares, acho que ela tem uma pequena confusão aqui na cabeça. Como é que ela vai pedir prisão? Ela não é do Ministério Público Federal, nem da Polícia, não sei como é que ela pediria essa prisão. Mas vou continuar. E nós estamos subindo o tom. E os discursos estão chegando. Nosso ministério vai começar a pegar pesado com governadores e prefeitos. Isso aqui, veja bem, incorre em uma série de crimes de responsabilidade. Uma série, assim como dizer que vai armar a população, e aí vai dizer que isso foi um desabafo também, não é um desabafo, porque no dia exatamente que essa frase é dita, uma portaria triplica o número de munições das pessoas. Não é um desabafo, é uma ameaça. Quem não está vendo isso? General Heleno, diante de uma não decisão jurídica do ministro Celso de Mello, faz uma ameaça pública num papel oficial do governo federal. Cometeu, pode-se, em tese, outro crime de responsabilidade escancarado. Usar de violência ou ameaça para constranger juiz ou jurado a proferir ou deixar de proferir despacho, sentença ou voto, ou fazer ou deixar de fazer ato de ofício. Artigo 6º da Lei de Crime de Responsabilidade. Nós estamos tapando o sol com a peneira, estamos passando pano para uma série de avisos, de ameaças claras do governo federal. Não há outra interpretação possível para se dar a esses atos, não são apenas falas, são atos. Agora sim, argumentos finais, 1 minuto para cada um. Podemos começar com você, Augusto, depois o Caio, e aí a gente já divide certinho, pode ser? Eu vou voltar ao final dessa minha fala e ao começo da minha outra fala.
Há aqui, obviamente, diferenças políticas, ideológicas claras em nosso país. Mas o apelo que eu faço é que, mais uma vez, as pessoas que tenham um mínimo de respeito à democracia. A verdadeira direita, ela existe ainda. Os verdadeiros liberais não se podem calar depois das falas e atos que nós ouvimos atônitos desta reunião do dia 22. Não é mais uma questão de esquerda e direita. Não é mais uma questão pró ou não governo Bolsonaro. É uma questão de defender o mínimo Estado democrático de direito, a mínima condição da gente viver em liberdade. Caio? Bom, todo liberal, doutor Augusto, sabe que as armas elas são um instrumento de defesa do cidadão comum contra a tirania. Você tem uma visão deturpada desse direito do cidadão. E a crítica do general Heleno, ela é pertinente, porque ela fala aqui de uma violação reiterada por parte do Supremo Tribunal Federal. E é como diria o Rui Barbosa, né? Contra quem recorrer no caso da ditadura do Poder Judiciário. E aqui a clara invasão de competência reiterada por parte desse tribunal, né? E, em última instância, como previsto na Constituição, no artigo 142, né, as Forças Armadas são, sim, o último bastião da nossa democracia. Né? E eu acredito que o tom de desabafo dos ministros nessas falas, ele é inerente a uma situação que você observou. Os ministros falam de um poder que eles não têm. Eles não têm poder de prender absolutamente ninguém no STF. E quando a ministra Damares fala em prender os governadores e prefeitos, perceba que ela limita isso ao devido processo legal. Ela fala que eles responderão a processos e tomara que respondam mesmo, porque eles estão abusando e muito da sua autoridade, isso quando não contratando ilegalmente de forma corrupta, se aproveitando desse momento de fragilidade da nação brasileira. Acabou o tempo de hoje. Obrigada, debatedores. Boa noite a você, Augusto. Até amanhã. Boa noite também. E obrigada, Caio. Boa noite. Até amanhã. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto.